Muito bem, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de inteligência emocional, agora com a sessão de número 6. Lembrando que você já compreende muito bem como que a gente define alguém inteligente, né? Quebrando os nossos paradigmas, o que é inteligência emocional, como que a gente percebe que uma pessoa tem inteligência emocional, e nós vamos ver aqui o contrário, né? Como nós percebemos que uma pessoa não tem inteligência emocional, quais são as características dessas pessoas, né? E não fique surpreso se a gente se enquadrar numa dessas características. Não precisa ficar assustado por causa disso. Bom, a primeira característica que a gente vai analisar, o tipo de pessoa, né, é o disperso. E é interessante que aqui fala que esse tipo de pessoa tem dificuldade de manter o foco. Por quê? Porque ele tem muitas janelas mentais abertas e se desdobra para atender várias demandas ao mesmo tempo. Então, pode-se dizer que essa pessoa aqui não é inteligente? Claro que não, ela é inteligente porque ela consegue trabalhar, né, com várias demandas, né, com várias atividades ao mesmo tempo até, que às vezes isso tem uma característica das mulheres, que trabalha bastante mesmo e resolve muitos problemas. Só que por que a gente pode dizer que essa pessoa aqui ela tem limitações com relação à inteligência emocional? Porque veja bem a foto aqui, né? Apesar dela ter bastante eficiência e até eficácia de resolver várias demandas, não é uma pessoa que tem uma saúde, às vezes, emocional boa, entendeu? Porque geralmente quem trabalha assim é o apagador de incêndios, né? É o bombeiro, entendeu? E quando se exige da pessoa muita energia, o que acontece? Com o tempo, né, o desempenho começa a cair, né, devido aos problemas que vão ocorrendo, entendeu? Então, principalmente na questão emocional. Então, ela vai se sentindo cansada, irritadiça, né? Começa a discutir com colaboradores, tem dificuldade, né, de poder se concentrar. E esse tipo de pessoa, uma característica que é muito assim clara, muito latente nessas pessoas, é que elas não trabalham com planejamento. Então, elas são muito ativas, são pessoas que vão atrás mesmo para resolver os problemas. Repito, né? Não tem nada de errado nisso, mas esse estilo de pessoa, esse estilo de vida vai ocasionar problemas. Então, o nível de estresse é muito alto e ela contagia as pessoas que ela trabalha, que ela convive, também com esse nível de energia e de estresse muito alto. E a gente sabe que quando a gente fica num nível de estresse por muito tempo, né, um nível alto de estresse por muito tempo, vai ocasionar problema. Então o estado emocional da pessoa começa a sofrer, entendeu? Tem um cansaço mental que é natural, porque existe um detalhe importante aqui que o cérebro ele se concentra numa atividade por vez, né? Essa é a capacidade humana. Só você lembrar, por exemplo, dos testes, você dirigindo, e acho que deve ter visto isso em reportagens da televisão, onde a pessoa atende o telefone celular e ela acaba batendo nos obstáculos, né? Então, o cérebro ele se concentra numa atividade por vez, não dá para fazer duas ao mesmo tempo. Então, já existe uma limitação fisiológica e cognitiva do cérebro que, se a gente forçar, a gente vai ter consequências. Então,
Esse aqui é o primeiro tipo, né, de pessoa, né, que evidencia falta de inteligência emocional. Repito, ela não é no sentido cognitivo, não tem falta de cognição, né? Ela é inteligente, ela tem um QI alto, mas isso não quer dizer que ela vai ter uma saúde emocional de excelência, entendeu? Porque não vai, porque nós temos nossas limitações. Bom, vamos para o próximo. O próximo é o pavio curto, né? Então, o pavio curto, o que acontece com ele, né? Ele começa a ter emoções, pensamentos acumulados durante um período. E devido também à sobrecarga cerebral, o que acontece? Chega um momento, né, que vem o processo, né, de desgaste, de irritação, né? Aí começa a dar respostas ásperas, o comportamento passa a ser agressivo, ele tem alta sensibilidade com o que os outros falam dele. Então chega o momento que vai ao ataque, né? Então isso também gera grandes transtornos emocionais, não só nele como também nas outras pessoas, e acaba também afetando diretamente aí a sua reputação, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A gente que entende, né, que um profissional, essa palavra aqui, ela tem peso, né? Alguém que é profissional, ele tem um nível de inteligência elevado, mas se ele não tiver, né, o mesmo nível elevado na questão emocional, eu pergunto para você, quem é que vai respeitar uma pessoa assim, né? Quem vai querer conviver com uma pessoa assim? Então a gente vai colher um resultado muito negativo, né, nas relações sociais que a gente vai ter ao longo da vida. Então o pavio curto é algo que a gente precisa trabalhar, né, com inteligência emocional para poder evitar o acúmulo de pensamentos negativos, né, que levem a um comportamento antissocial, né? O terceiro é quando a pessoa é muito racional, né? Essa pessoa, ela é dona da razão em todas as ocasiões. Tem um comportamento de desconexão social e dificuldade de perceber qualquer emoção manifestada por outras pessoas. Então, olha só aí a questão, né? Eu acho que todos nós já trabalhamos com pessoas desse tipo aqui, né? E às vezes a gente se caracteriza, né, olhando esse perfil de pessoas como pessoa muito racional mesmo, né? Natural. Talvez não completamente, mas a gente tem como que parcelas da nossa personalidade que acaba a gente agindo assim. Então, quem é que gosta de ter uma associação com alguém que constantemente afirma estar com a razão, né? Ela começa a se desconectar socialmente, entendeu? Porque ninguém quer ter convívio com um tipo de pessoa assim. Agora imagine um líder sendo assim, entendeu? Ele vai afetar, ele vai contaminar a equipe dele todinha devido a esse tipo de comportamento, entendeu? E ele tem uma grande dificuldade, ó. Ele tem dificuldade de perceber as emoções de outras pessoas. Então, se ele tem dificuldade devido a ele ser muito racional, é sinal que ele não tem inteligência emocional. Porque não basta, de novo, né, ter um QI alto. Não basta para ser um bom líder, um bom profissional. E por último, e não menos importante, o muito desconectado. Esse tipo de pessoa tem desinteresse pelo grupo,
tendo dificuldade de compor ideias com outros, focado apenas no que precisa fazer, sem considerar que precisa que pessoas compartilhem sua visão e se comprometer com o resultado. Então, é muito comum a gente ver, né, no ambiente de trabalho, pessoas desconectadas do grupo, né? Por quê? Porque esse tipo de pessoa, infelizmente, elas buscam o seu próprio interesse, né? Procuram apenas o seu sucesso, que entre aspas aqui vai depender muito como a pessoa define sucesso, né? Mas enfim, quando a pessoa ela se desconecta de um grupo, imagine só dentro de um ambiente de trabalho que você é um líder e tem uma pessoa assim como o seu colaborador, que só está preocupado com os interesses dele, com as atividades dele, aquele tipo de pessoa que expressa assim: a minha parte eu fiz, né? Como se esse pensamento fosse o ideal para o mundo em mudanças que a gente está vivendo hoje no aspecto profissional, que você precisa de pessoas multitarefas, pessoas que se envolvem em resolver problemas em conjunto com outros, para poder se aprender e ensinar também, porque uma cabeça só não vai pensar melhor às vezes do que 2, 3, 4, 5, né? Um grupo de pessoas que estão focadas num objetivo, né? Focadas em resolver um problema, por exemplo, né? Então o ser humano, quando ele se une, ele se torna um grupo muito forte. A gente vê isso nos esportes, por exemplo, né? Então, quando a pessoa é muito desconectada, ela precisa compreender o seguinte, né? O papel dela é importante, só que ela tem que sair do centro do universo, como se ela fosse a pessoa mais importante de uma empresa, por exemplo, né? Então não é assim, né? Hoje em dia, devido à complexidade dos problemas, vai com certeza exigir o trabalho em conjunto com outros, né? Então, tanto o desperto como o pavio curto, o muito racional e o muito desconectado são características predominantes, né, de pessoas que têm dificuldade na questão da inteligência emocional. Se isso for o seu caso, de novo, não fique preocupado, não fique preocupada, absorva esse conhecimento e vamos trabalhar onde precisa ser melhorado. Então, nosso objetivo é sempre esse: ter o conhecimento necessário para desenvolver novas habilidades, para ter uma atitude correta, para ter novos resultados. Se você continuar sendo disperso, pavio curto, muito racional e muito desconectado, será que você vai ter bons resultados ou melhores resultados do que você tem hoje? Então, algo para se pensar.